Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Há 15 dias atrás, a gente viu como tema da noite, na quarta-feira, a conversão, o maior de todos os milagres, estudando o capítulo 1, verso 9, onde o texto demonstra claramente que Deus transformou a vida daqueles irmãos de Tessalônica através de uma manifestação poderosa, a tal ponto que o testemunho da transformação desses irmãos foi assim, o impacto foi muito longe, né? Foi para a Ásia, para cá, e o testemunho deles repercutiu e muito. E como resultado daquilo que eles experimentaram em Cristo Jesus, na última quarta-feira passada a gente conversou sobre a volta de Jesus, né? A gloriosa esperança da volta de Jesus Cristo a partir do verso 10. Porque quando temos um encontro com Jesus Cristo nosso Senhor, com certeza a nossa perspectiva de futuro muda completamente. E aí nós temos um ingrediente a mais, que é o desejo de partir e estar com Cristo, né? O próximo evento maravilhoso da nossa espera é justamente partir daqui e estar com o nosso Salvador, ou, como a gente viu na quarta-feira, ele rompeu o céu, o nosso Rei Jesus, para buscar a sua noiva, a igreja que pertence a ele, que ele comprou com um alto preço. E hoje à noite nós vamos começar então no capítulo 2, tá bom? E o tema é a conduta de um amor altruísta. A gente vai perceber, mais uma vez, que a conduta dessa equipe missionária é marcada por um amor altruísta, não só apenas para os irmãos de Tessalônica, mas também ele vai citar a viagem que eles fizeram plantando a igreja ali na cidade de Filipos, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho desse amor, essa conduta que é marcada por um amor que se dá através da proclamação do Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Antes de nós lermos o texto, eu lembro que há bons anos atrás, em 2013, a Convenção Batista no sul do Brasil convidou eu, Ana Cláudia, para nós conduzir uma viagem missionária com os alunos da Faculdade Batista de Juí, ali no Rio Grande do Sul. E nós saímos mais ou menos com uns 8, 9 alunos veteranos, geralmente eram alunos de bacharel em teologia, quartanistas, e fomos passar um tempo ali em Moçambique, 4 semanas. Mas uma coisa que me marcou muito, estando naquele país, foi conhecer um missionário por nome Alberto Maquita. O Maquita é um missionário que teve como irmãos 10 irmãos, na verdade a família eram 11 pessoas, os pais tiveram 11 filhos, e ele e seu irmão eram os únicos sobreviventes de uma guerra civil que aconteceu ali em Moçambique. E o Maquita, ele teve a experiência de conhecer Jesus. Ele veio do animismo, do paganismo, da feitiçaria das tribos ali. Ele teve uma experiência com Jesus e ele mudou completamente todo o seu ser, a tal ponto que ele começou a dedicar a sua vida em falar do amor de Jesus Cristo em outras aldeias. Moçambique está cheio de grupos etnolinguísticos, e ele, por falar 3 a 4 idiomas diferentes, ele começou a falar do amor de Jesus Cristo. E o Maquita, assim, algo que também bastante chamou a atenção, esse aspecto de ensino com evangelismo. Ele não perdia tempo para falar do amor de Jesus Cristo. Apesar de viver num país extremamente pobre, ele mal conseguia ter uma renda para si, apesar de ser casado com 3 crianças, ser tradutor da Sociedade Bíblica do Brasil, da Cidade Bíblica ali na África, em Moçambique, por saber, né, dialetos diferentes. Então ele foi contratado praticamente como voluntário para poder tornar a palavra de Deus conhecida de muitas pessoas. E o seu amor, a sua conduta era algo assim impressionante. Ele viajou comigo durante as 4 semanas, fomos em vários lugares, no centro do país, ali especialmente em Beira, que é uma das principais cidades de Moçambique, e fomos na região norte do país, que ali é mais complicado, né? O Islã tem crescido muito no norte de Moçambique.
E o que eu percebi na vida de Alberto Makita, o missionário, foi justamente isso, a sua conduta marcada por um amor altruísta, em levar a mensagem do Evangelho ao seu povo. Mesmo sabendo em vários momentos, exemplo, que ele estava com fome, porque há muita escassez alimentar naquele país. Ele não perdia tempo e muitas vezes abrindo mão das suas refeições para poder falar do amor de Jesus Cristo para uma criança, para um adolescente, para uma idosa na rua. Aí ele estava ali falando, explicando com gestos, com palavras, o amor de Jesus Cristo. Foi um homem assim que me marcou demais. A gente até tentou, a Comissão Batista na época tentou trazer ele e a sua família para estudar na Faculdade Batista, para assim se preparar melhor e voltar para Moçambique. Acabou não dando muito certo, mas ele foi assim, ele tem sido até hoje um exemplo de alguém que tem uma conduta marcada por um amor altruísta, um amor que se doa, um amor que evangeliza, saindo da sua zona de conforto para levar justamente a mensagem da cruz. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 4, que eu gostaria também de destacar, né, essa conduta dessa equipe missionária em levar a mensagem do Evangelho de uma forma altruísta. Não apenas a gente viu em vários momentos ali fazendo isso em Tessalônica, mas também ele vai citar aqui na cidade de Filipe, antes deles seguirem viagem então para Tessalônica. Olha o que o texto diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Paulo aqui, ele começa esse capítulo demonstrando que os irmãos ali em Tessalônica conheciam claramente a conduta dele, de Silas e os demais membros daquela equipe missionária. E eles também foram testemunhas oculares de que a permanência dessa equipe ali, ela não foi infrutífera. Até porque quando chegaram em Tessalônica, eles foram com esse objetivo de proclamar e persuadir aquela população em torno da cruz de Cristo. Comentei com vocês que Tessalônica não era uma cidade pequena, por padrão daquela época. Era uma cidade de 200 e pouco mil habitantes, como se fosse mais ou menos Castanhal, aqui próximo a 100 quilômetros aqui de Belém. E ali o apóstolo Paulo, ele proclama o Evangelho. E ele relembra, escrevendo essa carta para os irmãos, que a sua permanência ali não foi infrutífera. Até porque Paulo sabia que o Evangelho é transformador. E ele foi um exemplo claro do Evangelho alcançando e transformando a sua vida. Por isso que ele relembra disso e vai dizer bem claramente que o Evangelho não foi algo infrutífero naquela comunidade de Tessalônica. Até porque sempre que o Evangelho é pregado, algo extraordinário pode acontecer. Nós temos que ter isso em mente, como os apóstolos tinham, como aqueles irmãos da igreja primitiva. Toda vez que abrimos a nossa boca, toda vez que enviamos um versículo pelas WhatsApp, pelas redes sociais, algo extraordinário pode acontecer. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo e dos demais homens e mulheres ali do Novo Testamento. Eles saíram, proclamaram o Evangelho, anunciaram as boas novas, e Deus, na sua misericórdia e soberania, usou as palavras da comunicação verbal e escrita para que essas pessoas pudessem ser alcançadas. E na cidade de Tessalônica, como a gente viu em Atos 17, uma grande multidão teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, a tal ponto que a cidade toda ficou em convulsão, né? Ela ficou agitada,
vendo o resultado do Evangelho de Jesus Cristo naquela cidade. Então, irmãos, olha só, sempre que o Evangelho é pregado, algo extraordinário pode acontecer. Às vezes não experimentamos algo extraordinário, especial da parte de Deus, porque não pregamos o Evangelho. E às vezes a gente tem que trazer essa realidade para a nossa vida, orar para que o Senhor nos dê esse senso de urgência, esse senso de poder anunciar o Evangelho para aqueles que estão de perto e para aqueles que estão longe também. Por quê? Porque o Evangelho, ele não é infrutífero. Precisamos ter isso em mente. O Senhor Deus trabalha de forma incomum para que as pessoas possam então experimentar do seu amor. E ali no verso 2, então na sua Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para nos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E aqui eu queria trazer para vocês especialmente outro modelo de igreja, onde a equipe missionária demonstrou uma conduta de um amor altruísta, um amor marcado de tal forma que eles anunciaram o Evangelho também em Filipos antes de chegar em Tessalônica. Nós vamos ver em Atos capítulo 16 que Filipos era uma cidade estratégica pela sua geografia. Situada entre o Oriente e o Ocidente, era a ponte de conexão entre os dois continentes, uma espécie de encruzilhada do mundo. Alcançar Filipos era abrir caminhos para a evangelização de outras nações. E é justamente isso que o Espírito Santo vai conduzir aquela equipe missionária. Porque eles queriam para a Ásia, aí o Espírito Santo impediu. Eles queriam para a Bitínia, o Espírito de Cristo também não permitiu. E de repente, nós vamos ver lá em Troade, um varão macedônico aparece e fala assim: passe a Macedônia, ou seja, a região europeia, porque era prioridade, à luz do Novo Testamento, que o Evangelho fosse espalhado a partir ali da Macedônia. E aí nós vamos ver, segura aí 1 Tessalonicenses capítulo 2, abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos ver essa conduta marcada por um amor altruísta acontecendo na formação da igreja de Filipos. Atos 16, versículo 13. Nós vamos ver que o Evangelho chega em Filipos pela atuação soberana de Deus, assim como vai acontecer em Tessalônica, como a gente viu em encontros passados. Olha lá como a gente vê ali em Atos 16, versículo 13, né? O Evangelho chegando em Tessalônica pela atuação soberana de Deus, usando quem? Homens, uma equipe missionária que tinha essa característica de um amor altruísta, em sair da zona de conforto e levar a boa mensagem da cruz. Vamos lá então para Atos 16, verso 13, a conversão de Lídia. Nós vamos ver três personagens de contexto social diferente aqui em Filipos, né? Vindo de raças, de etnias diferentes, uma série de características diferentes desses três personagens que é listado lá na cidade de Filipos, onde o Evangelho, onde o amor, a conduta amorosa, altruísta desses evangelistas alcançam justamente classes sociais distintas. Primeira conversão de Lídia, lá em Atos 16, verso 13 e versículo 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, veja, temente a Deus, mas ainda não salva, admiradora do Senhor, mas ainda longe da eternidade com o Senhor. E a Bíblia vai dizer então que o apóstolo Paulo, verso 14, certa mulher, Lucas registrando aqui, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha que coisa linda. Nós vamos ver que aqui, mais uma vez, é Deus quem toma a iniciativa na conversão de Lídia e quem lhe abre o coração.
abrindo o coração para que ela entendesse a preciosidade do convite do Senhor Deus a toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então Lídia ali, ela tem essa experiência de conversão, de entrega de vida. Apesar de ser temente a Deus, apesar de tentar honrar a Deus, mas ainda ela não tinha experimentado o novo nascimento. Ela não tinha ainda a marca do Cordeiro Jesus Cristo. E lá no versículo 16, capítulo 16, versículo 15, olha o que vai dizer: depois de ser batizada, Lídia e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Nós vamos perceber aqui que não apenas Lídia tem essa experiência com o Salvador, mas também toda a sua casa. Olha o alvo do Senhor. Através de Lídia, os outros integrantes da família também ouvem a mensagem do Evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo e são batizados, e ali com alegria recebem então a mensagem da salvação e as implicações de servir ao Senhor. E o texto vai mostrar que não apenas sua família é batizada, né, mas sua casa se transforma na sede da primeira igreja da Europa. Você já notou isso lá no versículo 40? Olha lá no versículo 40 em Atos 16, né? Vai mostrar que nós temos ali um progresso de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, aquela jovem possessa. Nós temos também o carcereiro que está ali no cárcere, acontece aquele terremoto e de repente ele também tem uma experiência com Jesus. E no versículo 40, olha o que diz ali: tendo se retirado do cárcere, dirigindo-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Que experiência maravilhosa aqui, né? Essa mulher temente a Deus, mas longe ainda da eternidade com o Senhor, ela ouve a mensagem da salvação em Cristo Jesus e tem essa experiência maravilhosa, ela e sua família. E não apenas isso, a sua casa se torna um ponto de pregação, uma igreja viva, uma igreja que está no meio da comunidade de Filipos, e ela abre a sua residência para justamente espalhar o bom perfume de Cristo naquela região. Em suma, Deus abriu o coração de Lídia, ela ouviu e atendeu a palavra. A parte de Deus é abrir o coração, a parte do homem, o que cabe ao ser humano é ouvir e atender a mensagem poderosa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos ver que o Evangelho chega em Filipe pela atuação soberana de Deus. Temos aqui a conversão de Lídia e temos também no versículo 16, em Atos 16, versículo 16, a libertação espiritual da jovem possessa. Vamos ler esse texto? Olha o Senhor, Ele alcança uma pessoa temente como Lídia, mas não convertida, e agora nós vamos ver a iniciativa do Senhor, alcançando também uma jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação. O que diz no versículo 16, capítulo 16, versículo 16? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o espírito maligno, né? E ele, na mesma hora, saiu. Que cena tremenda desse ato soberano de Deus, né? A jovem possuída por um espírito adivinhador era escrava tanto das trevas como dos homens truculentos e gananciosos da época. E Deus também toma a iniciativa na libertação dessa jovem escrava. O evangelho pregado ali pela equipe missionária abalou as portas do inferno na cidade de Filipe. A luz havia chegado à cidade e as trevas não podiam mais prevalecer diante da luz poderosa do evangelho que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Observe bem, uma jovem possuída
por demônios, exercia adivinhação, e muitos homens ganhavam secularmente com essa magia. Que coisa impressionante aqui no texto. Queridos, o diabo não é um mito, não é uma lenda. Os demônios existem, eles agem, enganam e usam as pessoas para cumprir seus propósitos malignos. O nosso Salvador Jesus Cristo criam nele. Inclusive o nosso Jesus derrotou ele definitivamente, essas entidades, através da sua vida e obra perfeita na cruz do Calvário. E eles, demonstrou claramente que eles estão ali. Mas nós que temos Cristo Jesus, sabemos que o maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Que coisa tremenda. E aí nós vamos ver então essa sequência, o Evangelho chegando em Filipe pela atuação soberana de Deus, primeiro a conversão de Lídia, depois a libertação da jovem possessa, e depois nós vamos ver o que? A conversão de um cidadão romano, chamado que tinha a profissão de carcereiro. Abra lá sua Bíblia em Atos 16, versículo 27 e 34. Depois da conversão dessa jovem possessa por um espírito maligno, que roubou a fonte de lucro, já que ela era uma pessoa conhecida na cidade, era liberta, e aí começa uma oposição tremenda. E o apóstolo Paulo, junto com Silas, são injustamente condenados pelos magistérios da cidade, pelos magistrados da cidade. E a Bíblia vai mostrar que eles se encontram presos aqui em Atos 16, versículo 27. Abra lá, acompanha ali. O carcereiro despertou do sono, quando Deus ali, nos versículos anteriores, provoca um terremoto localizado. As portas da prisão se abrem, todas elas, o texto mostra, daquele presídio, de uma forma automática. E aí o carcereiro, no versículo 27 de Atos 16, ele acorda. Vamos lá. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui tem aquela resposta famosa, do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Percebe? Um sujeito à beira do suicídio, à beira do abismo. De repente aparece uma cena gloriosa, onde Deus vai usar a circunstância para despertar no coração daquele carcereiro o tamanho da sua falência espiritual. E nós vamos ver nesse texto justamente o Evangelho também alcançando uma outra pessoa aqui, um outro personagem aqui na cidade de Filipos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário do livro de Atos, ele destaca aqui que 3 milagres aconteceram na conversão desse oficial romano. Primeiro nós vamos ver Lídia, temente a Deus, mas ainda não tinha a marca do cordeiro. Depois nós vimos o que? Uma jovem possessa sendo libertada através da atuação dessa equipe missionária, falando do nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos ver o que? Esse carcereiro experimentando também a salvação. E Hernandes destaca aqui 3 milagres que aconteceram na conversão desse oficial romano. Primeiro, um milagre físico, um terremoto, Terremoto não é assim que acontece diariamente. Vai acontecer especificamente no tempo que o apóstolo Paulo estavam na prisão, e geograficamente na localização exata. Um milagre físico. Um outro milagre é um milagre moral. Qual o milagre moral que a gente vai ver no texto? Paulo disse ao carcereiro: todos nós estamos aqui. Ou seja, apesar das outras portas se abrirem dentro daquela prisão, daquele presídio, nenhum detento fugiu. Isso é obra do Espírito Santo. Qualquer detento, quando ele vê as portas da prisão abertas, ele foge, ele corre.
Olha o milagre moral de Deus aqui. E o maior de todos os milagres vai acontecer o quê? Na conversão daquele carcereiro. Um milagre espiritual. Deus mudou a vida daquele carcereiro através de uma experiência maravilhosa com a mensagem da cruz. Então, o que a gente viu? Que o Evangelho chega em Filipe pela atuação soberana de Deus, usando a conduta de homens que amam de forma altruísta, levando o Evangelho, saindo do seu conforto, como essa equipe fez a partir de Antioquia para alcançar aquela região ali da Europa. E agora nós vamos ver que o Evangelho alcança todo tipo de pessoas. Olha só, como eu comentei há poucos instantes, Deus salvou na cidade de Filipos 3 etnias, raças diferentes. Lídia era asiática, olha só, da cidade de Tiatira, né? Lembra quando eu comentei com vocês em Atos 16, quando eles estão se preparando para ir para a Ásia, e lá para a região de Bitínia, que o Espírito do Senhor interviu e diz assim: não é prioridade agora aqui. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele que conduz as escolhas missionárias da sua igreja, da equipe missionária. E aí nós vamos ver que, olha só, que ironia, Deus fala, ele fecha as portas para a Ásia. Mas olha que ironia no texto, a primeira convertida na Europa foi uma mulher gentílica, de sobrenome Lídia, que era o que? Asiática. Olha só, né? Ou seja, Deus não esqueceu aquela região geográfica. Lídia, sendo asiática, fazia parte da estratégia do Senhor também de alcançar aquela região. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele passa o maior período ministerial do seu ministério em Éfeso, que ficava onde? Na Ásia. Mais de 3 anos na Ásia, ali na cidade de Éfeso, compartilhando as boas novas do Evangelho. Então, olha só, 3 raças diferentes. Lídia era asiática, a jovem escrava era da Grécia, grega, e o carcereiro era cidadão romano. Percebe? A igreja de Filipos era multicultural e multirracial. Por quê? Porque o Evangelho derrubou a parede da separação. Ou seja, introduzindo gente diferente, de cor diferente, de cultura diferente, de classe social diferente. Essa é a riqueza do Evangelho. A igreja de Filipos, ela tem essa característica. Ela é multirracial e multicultural, porque, claro, o conteúdo do Evangelho jamais muda, mas a forma como o Evangelho vai atraindo e assimilando, integrando gente de aspectos tão diferentes. E aqui nascendo essa igreja, onde tem uma asiática temente a Deus agora convertida, onde tem uma escrava que vai conviver com uma pessoa de classe alta como Lídia, e também um cidadão romano como o próprio carcereiro. Essa ação do Senhor, ou seja, o Evangelho alcança todo tipo de pessoas, né? 3 raças diferentes, né? Nós vamos ver também classes sociais distintas, como eu recém falei. Lídia era uma bem-sucedida comerciante de púrpura, uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Eram necessários cerca de 8.000 moluscos para produzir algumas gramas de tintura púrpura, ou seja, valia uma fortuna. A jovem possessa era uma escrava, e ante a lei não era considerada uma pessoa, mas uma ferramenta viva de exploração. E o carcereiro, quem era? Era um cidadão romano, membro da importante classe média romana. As 3 pessoas estavam representadas nessa pirâmide social, classe alta, média e baixa da sociedade ali de Filipos. E o Evangelho chega, né, diminuindo distâncias raciais, culturais e sociais. É assim que o Evangelho faz. Essa é a forma do Evangelho agir. E outra coisa que a gente vai ver, que Deus salva pessoas também de contexto religioso tão diferente, né? Além de o Evangelho alcançar todo tipo de pessoas, ele faz isso através de contexto religioso distinto. Lídia, como foi falado, era prosélita, uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. Como a congregação frequentada por Lídia era composta por mulheres, não havia uma sinagoga.
Para ter sinagoga, qualquer cidade do Império Romano era necessário 10 homens judeus, senão não se abria uma sinagoga. Mas essas mulheres piedosas estavam ali servindo ao Senhor, e Lídia estava no meio. E aí nós vamos ver que, olha, Lídia nesse contexto, né, a prosélita, ela tinha essa admiração pela religião judaica. Nós vamos ver que a escrava vivia, por outro lado, a escrava que o Evangelho libertou, ela vivia no ocultismo e na mediunidade, cativa pelos demônios e possessa. Que situação terrível. E aí nós vamos ver que o carcereiro vinha de outro aspecto religioso. Ele acreditava que César era o Senhor. Lembra? No Império Romano, o culto ao imperador era a religião oficial. Na época do Novo Testamento, era promovido esse culto aos Césares. Não era proibido todas as religiões, desde que você manifestasse também espiritualidade em torno de quem? Dos imperadores. E esse cidadão romano, ele tributava também culto, evidentemente, aos imperadores, ao imperador da sua época. Então veja, olha só, contexto religioso diferente. A jovem, mexendo com paganismo, né? Possessa por entidades, foi liberta pelo Evangelho. Nós temos aqui Lídia, desse contexto judaico da sua época, e o próprio carcereiro vindo dessa matriz, né, da religião oficial romana. E aí o Evangelho vai e transforma a vida de outros. E nós vamos ver também que, além do Evangelho fazer isso, nós vamos ver outro aspecto interessante, que o Evangelho chega às pessoas tendo elas experiências diferentes. Isso salta aos olhos, né? Deus tem o seu modus operandi tão distinto quando lida com pessoas. Eu não posso fazer da minha experiência cristã um padrão para os demais. Sim, o que é essencial é crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos pecados, abraçar a fé. Isso é essencial. Mas a forma como os caminhos vai levar a pessoa a experimentar do amor de Jesus muda de pessoa a pessoa. Nós vamos ver aqui no texto, olha só. O Evangelho chega às pessoas tendo elas experiências distintas. Lídia já era uma mulher piedosa. Enquanto ela participava de uma reunião de oração e ouvia a palavra de Deus, o Senhor lhe abriu o coração, né? Ou seja, ela compreendeu a mensagem transformadora do Evangelho. E a gente pode perceber aqui que não basta frequentar a igreja, ler a Bíblia e orar, é preciso nascer de novo. Aquela mulher, ela precisava o quê? Nascer de novo, através de um ato poderoso do Espírito Santo, enfatizando essa vida maravilhosa de Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver a experiência da jovem a escrava, foi bem diferente. A jovem escrava era prisioneira de Satanás, como a gente leu no versículo 16 a 18 de Atos capítulo 16. Olha só, nós vamos ver que ela vivia, né, uma pessoa conhecida, uma escrava conhecida, e ela dá alto lucro para os seus donos, né? E ela de repente aqui, como a gente leu em Atos 16, ela tem uma atuação meio estranha, né? Olha só, em relação à experiência dessa mulher tem no encontro com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, durante muitos dias, sai na cidade de Filipos o quê? Anunciando o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. E aquela mulher, ela fala algo que não é da parte dela, mas é da parte das entidades das trevas. Volta lá para Atos 16, bem rapidinho, por favor. Olha só, né? Verso 17, Atos 16. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Tem algo errado na fala dela aqui? Não tem nada errado. Pelo contrário, está correto. Sim, são servos do Deus Altíssimo e anunciam sim o caminho da salvação. E aí vem a pergunta, né, que às vezes nos incomoda: por que um demônio se engajaria na obra da evangelização? Porque ela não fala através de si mesma, ela fala através da entidade, né? Ela fala através da entidade. Por que então um demônio se engajaria na obra da evangelização? Percebe aqui, irmãos, a sutileza e a sagacidade do inimigo da nossa alma? Percebe?
Em si mesma, essa confissão é nobre, desde que saia do coração de um crente na forma de uma declaração genuína de fé, mas não da boca de quem Deus não tem compromisso, de quem não tem compromisso. E aí talvez o motivo final fosse desacreditar o evangelho, né? Por que um demônio se engajaria na obra da evangelização? Talvez o motivo fosse desacreditar o evangelho, associando ao ocultismo nas mentes das pessoas. Já que eu não posso contra o evangelho, quem sabe eu posso me aproximar. Você já ouviu falar de sincretismo religioso? Você já ouviu falar de ecumenismo, né? Um movimento, parece tão lindo, tão nobre, mas é uma forma de desacreditar o evangelho. Nossa, uma celebração ecumênica, que mal faz? O inimigo está aplaudindo, que legal, caiu na armadilha, no anzol. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. E aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, durante alguns dias, ele fica indignado, e Deus usa ele de uma forma muito especial, porque atrás sim daquela jovem mulher haviam entidades, mas havia alguém que precisava de um amor altruísta da parte, de um amor transformador da parte de Deus por meio do evangelho. E aqui nós vamos ver que os demônios confirmaram duas verdades, né? No versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eu vos anuncio o evangelho da salvação, né? Duas verdades que eles confirmam: quem é Paulo e o conteúdo do evangelho pregado por Paulo. Contudo, Deus não precisa do testemunho de gente que não tem compromisso com ele, muito menos das trevas. Por isso Paulo repreende aquele espírito maligno, e a jovem é libertada. Frente aos poderes das trevas não se admite complacência, muito menos temor. O discípulo de Jesus só tem uma forma de falar com eles: em tom de ordem, no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Pastor, não gosto que você fica falando disso no culto não, até arrepio. Irmãos, não é para temer não. Resistir ao diabo, ele fugirá de quem? De vós. De vós. Porque como diz capítulo 4 do 1 de João, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, diante de uma situação como essa, não se admite complacência, tolerância. Não dá para fazer esse tipo de conchavo. Não dá. O negócio é levantar o estandarte do poder, da presença e do nome glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui nós vamos ver o carcereiro, né? Olha lá, o evangelho chega às pessoas tendo elas diferentes experiências. Lídia já era uma mulher piedosa, a jovem escrava era prisioneira de Satanás, e o evangelho a liberta. E aqui nós vamos ver que o carcereiro era adepto da religião do Estado, mas também as boas novas alcança aquele carcereiro. A conversão do carcereiro nos mostra alguns pontos importantes. O evangelho alcançou no meio de um terremoto, à beira do suicídio. Há pessoas que só se convertem após um abalo sísmico. Aqueles que não ouvem a voz suave do evangelho, não buscam uma reunião de oração, não procuram ouvir a palavra de Deus. Para estes, Deus produz às vezes um terremoto, um acidente, uma enfermidade, algo radical, como aconteceu com esse carcereiro. Precisou de um abalo localizado, um grande terremoto, para que ele percebesse o quão distante estava do Senhor. E a Bíblia vai mostrar que ele foi realmente transformado pelo evangelho. Citando aqui Crisóstomo, né, John Stott aponta que o carcereiro foi assim libertado, né, a tal ponto de trazer Paulo e Silas para sua própria casa e ali oferecer um banquete, mostrando fruto de arrependimento, de transformação gloriosa da parte de Deus. Enfim, irmãos, né, a conduta marcada por um amor altruísta desses homens transitando na cidade de Filipe. E para encerrar, só queria terminar dizendo o seguinte: na cidade de Filipos
Deus salvou pessoas de formas diferentes. Por isso não podemos transformar a nossa experiência em modelo para os outros. Embora todas as 3 pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, cada uma delas vivenciou uma realidade distinta. Comum a todas elas foi: todas elas se arrependeram, todas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Não é à toa que lá em João capítulo 20, versículo 30 a 31, o apóstolo João vai mostrar que Deus deixou registrado milagres nas escrituras, nos evangelhos, para que nós crescêssemos, não é isso? Olha lá em João 20, versículo 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, olha só, esses o quê? Esses milagres registrados no evangelho de João, no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, no livro de Atos, no Antigo e Novo Testamento, né? Foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Que bom, queridos, que a gente pode olhar para as Escrituras e perceber quão digna ela é da nossa confiança. E esse mesmo Deus que agiu no Novo Testamento, libertando pessoas, é o mesmo Deus que deseja usar você e a mim, para que a gente leve essas boas novas transformadoras a tantas outras vidas que nos cercam. Amém? Que Deus nos ajude a desenvolver uma conduta marcada por um amor verdadeiramente altruísta. Deus abençoe.